Uma outra questão, né, dando continuidade à nossa live, e aí as pessoas que estão entrando aí deixem as suas perguntas e aí nós vamos respondendo aí à medida que elas chegarem. Né? Agradecendo mais uma vez aí, se inscrevam lá no canal Operação Trânsito Educacional ali no YouTube. Esse vídeo vai ser postado lá, nós não podemos fazer ao vivo hoje, né, por uma dificuldade que tivemos de sistema. Assim, nós tivemos ali uma mudança na Lei 13.103, né, por meio da Lei 13.103, que é a Lei do Motorista, que fez, né, trouxe ali a regulamentação da jornada de trabalho. Ali nós começamos a ver algumas modificações mais incisivas, vamos dizer assim, no contexto da segurança viária, com a redução da jornada de motorista. Né? E nós temos visto aí, ao longo das rodovias, um trabalho muito intenso da Polícia Rodoviária Federal, né? Fiscalizando e coibindo a prática do uso de substâncias psicoativas. Né? E nesse aspecto aí, direcionando isso para a questão da punição desse motorista, que dado você tem para trazer para nós sobre esse tipo de procedimento, esse tipo de enquadramento, né? Porque muito se fala da substância psicoativa considerada pela OMS, que é o álcool, é mais tradicional. Né? Agora, essas outras substâncias, que dado você tem, o que você tem pesquisado sobre isso, né, em relação a essa realidade que é muito destacada até, né, no Brasil? Bem, primeiro eu quero parabenizar a categoria dos motoristas profissionais, desses caminhoneiros que sustentaram o Brasil agora nesse período da pandemia, né, levando e trazendo esse grande país, muita dificuldade, você sabe disso. Bem, muitos deles se submetem a tomar o famoso arrebite, ou utilizar outras formas de substâncias psicoativas. Preocupante. Eu vi uma pesquisa, né, que foi feita, 60% a 70% desses caminhoneiros estão utilizando desse artifício para poder chegar ao local de destino e cumprir prazo. Cada vez mais apertando o prazo, apertando meta. Isso aí é um risco. Também eu desconheço condenações de caminhoneiros. Eles são presos muitas vezes pela Polícia Rodoviária Federal, na grande maioria, não que não tenha nos estados, porque nós temos rodovias estaduais que têm a fiscalização do poder público estadual, mas eu desconheço essas condenações. Nós deveríamos ter uma estatística, e aí tem a Secretaria Nacional de Trânsito, para mostrar, seria interessante também, colocar a estatística dos punidos, dos crimes de trânsito que aconteceram, uma aba lá dos processos, para a gente entrar na página da Secretaria e ver, Moraes, os processos que aconteceram por Estado e poder acompanhar. Na sequência, vamos fazer um paralelo aí. A gente acompanha já de um tempo a expectativa de regulamentação do drogômetro, né? Sim. Que vai ser um instrumento aí muito utilizado já lá na Suécia, né, para também ser utilizado no Brasil, ser regulamentado aí para fiscalização do uso de substância entorpecente por condutores de veículo automotor. Diante da realidade, né, do embate jurídico que existe já de longa data em relação à alcoolemia no trânsito, nós teremos aí já o drogômetro, ele entrando em atividade devidamente regulamentada. Ele já entra nessa fragilidade ou será que nós temos chance dele entrar já com um aspecto jurídico, um embasamento mais consistente, menos fragilizado, como a gente ainda vê nos embates jurídicos da alcoolemia no trânsito? Bem, vou responder dos dois lados. Para nós que estamos buscando dia a dia um trânsito mais seguro, que ele venha totalmente regulamentado, que não deixe brecha. Mas para aqueles que trabalham fazendo justamente a defesa do infrator, ele vai vir com erro. Vai ser bom, entendeu? Se ele vier com aquelas falhas, vai ser bom. Então, que ele retarde a entrada, mas que ele entre correto, não deixando a possibilidade de o cidadão totalmente errado, ele, no caso, ter aquele auto de infração anulado. Isso me preocupa muito também. A questão dessa indústria que surgiu aí nos últimos anos. Não que o cidadão não tenha direito de defesa. Tem o direito de defesa. Mas aqueles que trabalham por um trânsito em condições seguras
fica complicado estar trabalhando pelo trânsito seguro e também fazendo a defesa de infratores, o que eu tenho observado muito aí. Mas com relação a álcool, Moraes, veja, eu tenho um exemplo bastante interessante. Álcool. No Brasil, o cidadão, ele invoca o princípio da não autoincriminação. Sim, quanto a isso, foi marcado aí pelo Supremo Tribunal Federal, né? O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI. Em 2013, eu estive lá no STF, essa decisão caberá, né? Foi provocada pelo ministro Luiz Fux, que à época, essa ADI chegou a ele. E ele promoveu uma audiência pública. E só agora, veja, de 2013 para 2022 vai haver o julgamento do STF. O problema é, vai ser com efeito ex-tunc ou ex-nunc? Daqui para frente ou de lá para trás, anula tudo. Muito complicada essa decisão, mas tem que ser decidido. Mas o Brasil é interessante. O Brasil... Ele uma decisão recente, né? É, de São Paulo. De São Paulo, anulando aí uma autuação, penalidade, né? Pela recusa. A autuação pela recusa baseado no artigo 65A, né? O argumento ali principal gira em torno da capacidade ali de identificar os sinais antes de promover a autuação ou não, né? É nessa linha o recurso lá. Beleza. Diferente dos Estados Unidos. Bem, o cidadão aqui, ele recebe uma permissão para dirigir e sai dirigindo. E aí ele é parado pelo Estado. E o Estado constata que ele está sob influência de substância psicoativa. No caso, ele recebe uma licença, né? Muita gente pensa que dirigir é um direito, mas não é uma licença. E aí, o que acontece? Ele invoca o princípio da não autocriminação e diz o seguinte, não, eu não vou soprar. Mas aí foi criado um tipo infracional. Para quem recusa. Nos Estados Unidos é diferente. Lá, meu amigo Moraes, ele só recebe a drive license se ele assinar um documento autorizando o Estado da Califórnia fiscalizá-lo às 24 horas por dia em qualquer artigo. Se ele não assinar, ele não recebe a licença para dirigir. Viu a diferença? Aqui não, o cara recebe a licença. Né? É um outro parâmetro. É isso. Lá ele recebe se ele assinar e autorizando o Estado. Porque lá, se você for parado por um policial lá na Califórnia, e disser assim, olha, não, porque aqui eu quero invocar o princípio da não autocriminação. Filhinho, você já está algemado. Já está algemado. Aqui no Brasil, acontece o seguinte, você para como agente da autoridade de trânsito e solicita ao cidadão que ele se submeta ao teste. Ele vai dizer, olha, agente de trânsito Moraes, veja, eu conheço meus direitos, porque eu estou estudante de direito no primeiro período e eu estudei o princípio da não autoincriminação, que está no Pacto São José da Costa Rica, eu não sou obrigado a soprar o bafômetro. Viu a diferença do nosso país? Isso não é seriedade. Só vamos ter um trânsito mais seguro quando nós tratarmos esse assunto com seriedade. Nesse ponto aí, eu particularmente, né, tenho defendido a competência ampla, né? Sempre que nós debatemos, dialogamos, conversamos com alguém, falamos da competência ampla, baseado no princípio do CTB aí, no primeiro artigo, logo, quando estabelece o trânsito em condições seguras. Então, é impossível nós não podermos autuar um infrator, né, com limitações. Nós trabalhamos com limitações, né, exatamente, sem poder autuar todas aquelas infrações que percebemos na via pública. Eu digo isso em relação ao princípio da territorialidade ali no Código de Trânsito, na distribuição de competências que existem, né, ali para cada órgão, seja o ente municipal, o estadual ou o rodoviário ali da União, DENIT e PRF. Enquanto isso ficar com essa limitação, nós vamos ter ali essa dificuldade de promover o trânsito em condições seguras. E esse é um dos pontos que eu questiono a prática, né? A necessidade do avanço da pena trânsito. Deixa eu citar, Moraes, né? Um caso que aconteceu comigo. Eu fardado, indo para o quartel, 11º Batalhão, aí estacionei a viatura, normal, aí o semáforo na fase vermelha, paramos lá, e um cidadão na motocicleta ao meu lado. Aí ele olhou para mim, eu tenente coronel, viu? Ele olhou para mim, olhou para o sinal e avançou o semáforo. E foi embora. Aí a moça que estava no carro do lado e fez, ei, polícia, tu não vai fazer nada não? Aí eu disse, eu não sou agente da autoridade de trânsito, não.
Ela fez, eu não quero saber, não. Ele ia atropelando uma criança. Botou por cima, o senhor não vai fazer nada, não? E agora, meu agente Moraes, o que é que eu faço? Eu não tenho talão, porque eu não sou designado como agente da autoridade de trânsito. Mas eu treino os policiais para autuar. Veja o imbróglio jurídico agora. Ele olhou para mim e fez, mas o senhor prevaricou. Eu digo, eu não. Eu não sou agente da autoridade de trânsito, perdão. Eu não fui, no caso, designado pela autoridade de trânsito com sua inscrição sobre a via para que eu pudesse lavrar um ato administrativo em nome da autoridade. Meu amigo, a mulher não quis entender, não quer saber disso, não. Ela quis saber, olha, a criança... Né? Ela não conhece aí a distribuição de competências. Mas aí, veja, lá fora, o cara é polícia. Sim. Aqui eu sou, mas não sou. É uma outra realidade normativa, né? Fora do Brasil. É isso. É uma outra realidade.